O PT aceitou ceder a vice-presidência do Senado para o MDB para tentar fortalecer a reeleição de Rodrigo Pacheco. Com isso, a vice-presidência vai continuar com o MDB. A Carol Rosito está de volta e conta os detalhes para a gente. Boa noite de novo, Carol. Boa noite mais uma vez, Felipe. É isso, o presidente Rodrigo Pacheco, ele está costurando e pensando já na estrutura da mesa diretora, claro, se ele conseguir a recondução ao cargo, né? Isso tudo, essas negociações nos bastidores só serão concretizadas se de fato Rodrigo Pacheco vencer as eleições para presidente do Senado mais uma vez amanhã aqui no Congresso Nacional. Ele vem tratando nos bastidores com alguns partidos que ainda não se posicionaram oficialmente. Hoje recebeu um aceno importante de partidos como o MDB, né, que num gesto simbólico, numa coletiva de imprensa, também numa reunião fechada, trouxe esse apoio oficial ao Rodrigo Pacheco e dessa forma, então, oficializando mais uma vez a permanência do MDB na vice-presidência da casa. Isso porque atualmente o senador veneziano Vital do Rego já é também o atual vice-presidente. Ele que, inclusive, ficou à frente das questões ali dos atos criminosos aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro, enquanto Rodrigo Pacheco estava ausente, né, de férias, ele foi o presidente em exercício. Mas no acordo ali fechado, ele então permaneceria nessa chapa com o Rodrigo Pacheco. E aí, dessa forma, o PT, então, que nos bastidores brigava por essa vaga, cedeu ao cargo de primeiro secretário da casa, nas mãos, então, de Rogério Carvalho, é o que deve ser oficializado também, que é uma espécie de prefeito, né? Cuida mais das questões administrativas do Senado Federal. Esses acordos estão sendo fechados, isso tudo, então, para garantir os votos que o Rodrigo Pacheco precisa para chegar a esses 41 que são o mínimo necessário para a aprovação dele. Eu volto com você. Muito obrigado, Carol. E o candidato do PL à presidência do Senado, Rogério Marinho, conversou com a CNN hoje. Ele rebateu os críticos que o acusam de ser antidemocrático e disse que vai sair vitorioso da eleição de amanhã. Veja. Quando se tenta rotular, né, as pessoas de antidemocráticas porque eles querem participar de um processo democrático, é evidente que há um paradoxo, né, que é uma contradição, né, difícil de ser explicada, né? Então, nós estamos muito tranquilos da nossa postulação. A nossa pregação tem encontrado eco junto aos nossos pares e eu acredito que nós vamos sair vitoriosos amanhã. E isso tem gerado um crescimento dessa narrativa que você acaba de fazer, evidentemente dentro do bojo da sua pergunta, daqueles que querem desqualificar, né, ao invés de apresentarem propostas, alternativas, sugestões e de fazerem o debate de conteúdo, que é o que interessa à sociedade brasileira. E o ex-juiz Sérgio Moro anunciou voto em Marinho. Ele escreveu, abre aspas, apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção. Fecho aspas. Vamos ao debate? Raquel, nós falamos na abertura a respeito dessas negociações de cargos e as informações que a Carol trouxe batem com isso que a gente estava colocando. E a reação do Rogério Marinho a essas acusações de que ele seria parte de uma candidatura antidemocrática, além da confiança dele aí para a eleição em razão desse crescimento final. Como é que você avalia esse momento? É um embate, né, Felipe? São duas narrativas, né? A narrativa do Pacheco é a democracia contra o autoritarismo. E a narrativa do Marinho é a independência do Senado, a independência do Legislativo diante de todos os poderes da República, tomados pelo PT. Nenhuma dessas duas narrativas me convence. O que está em jogo aí são cargos pelo interior do Brasil, disputa de poder dentro do Senado Federal. A gente vem trazendo aqui no Arena desde sexta-feira a insatisfação de muitos senadores com essa dobradinha Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre
foi presidente do Senado, aí não pôde ser reeleito porque precisava mudava a legislatura, passou o cargo, o apoio para Rodrigo Pacheco. Na prática, muitos senadores reclamam que é Alcolumbre quem manda e que já está acertado que Alcolumbre vai ser o próximo presidente. Isso está alavancando a candidatura de Rogério Marinho e está trazendo apoio para ele. Agora, o que espanta, não é que espanta, né? Essa é a política brasileira, mas assim, você cria grandes narrativas como se tivesse em jogo realmente a democracia ou a independência entre os poderes, e não é nada disso. A gente está falando sobre cargos e sobre disputa de poder dentro do Senado Federal. É disso que se trata essa eleição. Hélio, o Rogério Marinho falou ali que há uma tentativa de desqualificar a candidatura dele, chamando de antidemocrático, que ele quer debater propostas, conteúdo, etc. Está difícil de ver esse conteúdo das duas chapas, vamos chamar assim, já que é uma eleição interna. Quer dizer, o que defende o Marinho de diferente do Pacheco? O que o Pacheco defende que o Marinho não defende? Em termos, por exemplo, de reforma. Qual é a posição de cada um sobre reforma tributária, reforma administrativa, outras medidas que poderão ser apresentadas pelo governo? Como é que você avalia? Não sei o detalhe, porém eu entendo que o Pacheco seria um apoiador das políticas que vêm do Executivo. E o Marinho seria oposição. E por isso que eu acho, seria oposição, obviamente, não por ser oposição, mas oposição no sentido de filtrar. De filtrar, etc. Por isso que eu acho que é importante haver pelo menos uma casa que esteja na oposição. E eu me alinho com o juiz Sérgio Moro, que basicamente no tweet dele, que a gente mostrou aqui, estava dizendo mais ou menos isso que eu estou dizendo. Eu sou a favor do Rogério Marinho, porque eu quero ser oposição ao PT, etc. Não tem nada de antidemocrático, como o próprio Marinho falou, que é o golpe baixo da campanha. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Felipe, o que você acha? A gente tem que traçar um histórico de quem é o Rogério Marinho, né? O Rogério Marinho era um deputado federal, ele foi o responsável pela reforma trabalhista no governo Temer, foi alçado a ministro depois ele foi assessor, se eu não me engano, era uma das secretarias do Paulo Guedes, e depois virou ministro, inclusive brigando um pouco com o Paulo Guedes, sendo um pouco mais, se a gente pode dizer assim, desenvolvimentista dentro daquela briga que a gente já mencionou no programa. Então, não dá para dizer que o Marinho é um antidemocrata, mas dá para dizer sim que ele estava num governo que tentou um golpe, estava num governo de antidemocrático. Daí a colocar esse estereótipo, colocar esse rótulo nele, eu acho que há uma distância. Ao mesmo tempo, é legítimo que se pense isso dentro das composições políticas que se estão fazendo. Dar o rótulo de antidemocrata, exagerado, concordo, mas dizer, é impossível negar que ele participava de um governo que pregou um golpe e que chegou nos atos que a gente viu no dia 8 de janeiro. Eu me arrisco até a dizer, Felipe, que sem esses atos, talvez ele tivesse até mais chance de obter mais votos. De vitória, não, acho que ele não teria chance. Mas se não fossem os atos do dia 8 de janeiro, esses atos terroristas que todos nós acompanhamos, talvez ele tivesse uma quantidade de votos maior. Eu acho que ele não vai passar desses 29 que eu mencionei. Essa é a minha aposta. O Rogério Marinho também atuou na articulação política ali, até defendendo tecnicamente termos da reforma da Previdência, aprovada ali no começo de 2019, começo do governo Bolsonaro, embora o projeto já estivesse mais amadurecido, engatilhado desde o governo Temer. Exato, o Rogério Marinho foi um defensor ali, eu lembro até de entrevistá-lo à época sobre pontos ali da reforma. Eu acredito que ele, mas o Pacheco também, do ponto de vista da agenda de reformas do Brasil, os dois são amplamente favoráveis, ainda que aqui ou ali possam fazer algum reparo, alguma ressalva. Não vejo tanta diferença nisso. O que eu digo é o seguinte, o Rogério Marinho, como todo político, ele, é claro, terá um grau de maleabilidade, ele não é um doutrinário de uma certa ideologia, ele vai ter um grau de maleabilidade, vai trabalhar com um governo, com outro, vai vestir um pouco as cores de cada governo. Na minha singela opinião, essa maleabilidade foi a um extremo muito distante ao topar e aceitar todos os horrores e absurdos e até defender que a gente viu no governo Bolsonaro. Então foi longe demais. Agora, não, é claro que não é um golpe contra a democracia nem nada disso. E aconteça o que acontecer,
ele saiu maior já, hein? Mesmo perdendo amanhã, do ponto de vista... Porque essa discussão de presidência do Senado, que anos atrás, a opinião pública mal olhava para isso... Mas aí vai depender do número de votos, né, Joel? Não, mas mal olhava para isso. Placar. Mas a opinião pública mal olhava para esse tipo de eleição no passado. Hoje em dia, as pessoas estão torcendo nas redes sociais por isso. E, queira-se ou não, pode ser, Raquel, que até o Rogério decepcione no número de votos, mas ele botou medo do outro lado. E ao botar medo, ao botar o incômodo do outro lado, que o Pacheco, o governo tiveram que se mexer. Ao fazer isso, ele já aparece, aos olhos da população, fortalecido enquanto liderança. Ele não colocou medo, ele colocou preço. Exato, mas é assim que eles lidam com o receio. Quem colocou preço, Raquel? O Rogério Marinho, ele cobrou um preço, o governo teve que pagar um preço do outro lado. Em que sentido? Em cargos, em favores. Bom, ele colocou preço. Quer dizer, a existência da candidatura dele fez com que senadores cobrassem do governo para poder votar no Rodrigo Pacheco, é isso? E o governo está distribuindo cargos. É o que a gente cargos. vem falando aqui desde o começo, que o governo oferecesse, na verdade. Então, acho que mais do que colocar medo, ele colocou preço na eleição. Mas pagam porque querem garantir a vitória, né? Ou seja, não querem perder, ou seja, medo de perder. Agora, Hélio, essa formação de apoios para o Rogério Marinho nesse momento já antecipa um pouco qual vai ser o grupo realmente no Senado que vai fazer oposição ao governo, que vai atuar para filtrar as propostas que vierem do Lula. Grosso modo, meu entendimento é que o Senado está 1/3 mais alinhado com o governo, 1/3 mais aliado com, vamos chamar, direita, conservadora, liberal, e tem 1/3 aí no meio que vai... né, conforme a maré. Vai conforme a maré. Ou os escambos de bastidor. Que faz parte do jogo político, né? Como você está dizendo, não que eu apoie isso, mas faz parte do jogo político. Então, eu acho que vai depender muito da agenda do governo. Se o governo PT continuar fazendo uma agenda, promovendo uma agenda que seja contra as reformas, ou que sejam reformas que vão para mais gastos, que não estejam ajudando o futuro do Brasil, eu acho que ele vai perder no Senado. Ô Felipe, Senado são 81 senadores, Câmara 513 deputados. Eu estou achando que você acertar o bolão do Senado é mais fácil, quero ver o da Câmara. O da Câmara eu acho impossível, mas eu me arrisco a dizer que o Lira vai ter mais de 400 votos, no mínimo, né? Pode ultrapassar muito esses 400 votos. E quando eu falo número 29, Felipe, não é também um número à toa, né? Eu fiz um cálculo aqui, obviamente estudei os senadores, mas com 29 já é uma oposição robusta, né? Vamos lembrar que com 27 já tem assinatura suficiente, por exemplo, para fazer uma CPI. Bastam 27 assinaturas. Então, a depender desse número, eu diria que esse é o número mágico, né? Mais ou menos 27. E eu acho que ele ultrapassa por 2. Mas mesmo sendo apenas 2, além do número necessário, já forma uma certa robustez. E aí concordo com o que o Joel disse.